Imagina só, um lugar futurista com mochilas a jato, transportes voadores e robôs. Tomorrowland é um nome onde tudo se torna possível. Frank esteve lá quando era criança, mas por desilusões e alguns sofrimentos perde a esperança nas pessoas que vivem lá. Porém, do outro lado há Cassie, uma jovem insistente e otimista. O mundo deles está com problemas e eles precisam da ajuda um do outro para conseguirem vencer este desafio. O filme inicia com um homem fazendo uma gravação, se apresentando como Frank. Quando criança, criou uma mochila a jato e levou essa invenção para uma feira onde recrutavam pessoas para Tomorrowland. Enquanto apresentava sua invenção para David, Athena, uma menina, se aproximou e questionou se foi ele mesmo que fez esta magnífica ideia. O pequeno responde que sim e é questionado por David se o objeto funcionava. Porém, o item estava com problemas e precisava de alguns ajustes. Usando este motivo e que não havia um propósito além do divertimento, David o dispensou. Mas Athena se interessou pelo jovem construtor. Depois de ter recebido o não, cabisbaixo, ele se lembra de quando seu pai desacreditava que a sua mochila a jato funcionaria. Ainda distraído, a menina Athena se aproxima de Frank e lhe entrega um pin e diz discretamente para seguir. Como o último barco já havia saído e ele precisava continuar atrás de Athena, o garoto pula uma cerca e pega um barquinho em movimento que entrava em um brinquedo. Algo neste brinquedo reconhece o pin de Frank. Surge uma rampa que faz com que o seu barco deslize para uma plataforma que ele nunca havia visto antes. A plataforma manda que entre no transporte. Dentro de lá, parece que Frank está sendo teletransportado para outro lugar. Após o desconforto, quando a porta se abre, ele está em outra plataforma, mas não no mesmo lugar que tinha estado antes de entrar no transporte. O menino avista Athena dentro de um transporte voador e a cena, seguindo conforme ela se distanciava. Assim que acabou a plataforma, não teve como ele se aproximar mais e não sabe como sair dali. De repente, surgem alguns robôs construtores e começam a montar outro transporte voador. Como Frank está na plataforma no meio da montagem, acaba se desequilibrando quando o robô lhe empurra com uma peça, ficando pendurado apenas por sua mochila. Mas isso não dura muito e ele acaba caindo na plataforma de baixo. Um destes robôs acha a mochila da criança e conserta. Nesta hora, chegam os guardas e ele se desequilibra. Com isso, acaba caindo, porém sem ter equipado a sua mochila. Em meio ao desespero, ele consegue a vestir e ativar o jato. Assim que sobe um pouco o voo, fica maravilhado com o lugar. Nessa sua aventura, ele acaba encontrando a menina Athena e desce até ela. Junto está David, que pode ver em primeira mão o melhor voo que a mochila a jato já tinha feito. Cassie, amiga de Frank, interrompe a sua história e começa a contar a sua. Desde criança, ela era fascinada pelas estrelas, sabendo até identificá-las. Seu sonho era um dia visitar e de repente encontrar algo. Avançando um pouco mais a história, mostra ela já mais velha, entre sua passagem de adolescente para a vida adulta. Cassie invade o lugar e faz os equipamentos pifarem. Ao voltar para casa, ela acaba acordando seu irmãozinho que questiona se ela saiu de novo para impedir a desativação da plataforma. Ela pede que ele não conte nada para o pai dos dois, afirmando ser verdade o que ele supôs. Athena, a menina da história de Frank, aparece mais tarde na moto em que Cassie usou e coloca um pin dentro do capacete. No outro dia, a protagonista, novamente à noite, vai até a plataforma para desativar os equipamentos. Porém, quando está procurando um dos guardas com o seu drone, ele aparece do nada e apanha o seu objeto. Ao mesmo tempo, chega a polícia e prende Cassie. Alguém paga sua fiança e ela é liberada. Junto às suas coisas havia um broche. A garota explica ao policial que aquilo não lhe pertencia e ao tocar se assusta, pois vai para outro lugar, mas rapidamente o toca novamente e volta à delegacia. Cassie encosta no objeto e volta ao lugar que parece ser uma plantação de trigo e começa a caminhar para explorar. Porém, em paralelo no seu mundo, bate de frente com uma parede, que faz-a soltar o pin e voltar à sua realidade. Seu pai a espera na porta da delegacia e ela sabe que está encrencada. No carro, ele dá uma bronca em sua filha, mas por estar curiosa com o pin, ela não presta muita atenção. Cassie pede para o seu pai parar o carro e encostar no pin, mas nada acontece. Pelo menos com ele, pois quando ela volta ao tocá-lo, a protagonista se vê no meio da plantação novamente. Ela começa a questionar se ele também não enxerga, mas cada vez mais bravo, ele confisca o seu objeto.
No meio da madrugada, conficta a entender o que é aquele objeto diferenciado, ela o pega da gaveta de seu pai e sai para testá-lo em um lugar com menos obstáculos. Ao encostar novamente no pin, Cassie se encontra com um lugar totalmente diferente de tudo que já tinha visto, com pessoas voando pelo céu e transportes voadores também, parecendo ser algo futurístico, mas bem na sua frente. A protagonista começa a explorar o ambiente e fica encantada, mas o seu tempo começa a acabar e volta ao lugar que estava em seu mundo. Quando volta para casa, com a ajuda do seu irmão, ela acha na internet um PIN igual ao seu. Porém, não havia nenhum telefone para entrar em contato, apenas o endereço. Cassie fala para o baixinho dizer para seu pai que a viu saindo para acampar com algumas amigas. E ela foi atrás do lugar em busca de respostas. Enquanto isso, Athena aparece na casa da protagonista e conversa com seu irmão, que a entrega dizendo que foi atrás de outro PIN. A protagonista encontra a loja e Ursula atende. Quando avista o PIN, chama Hugo, seu marido, para analisá-lo. Contudo, não falariam nada a Cassie se ela não dissesse com quem conseguiu o objeto. Quase saindo da loja, Hugo a pergunta se viu algo ao tocar no PIN e conta que nesse lugar estão todos cientistas, artistas e gênios. E que um dia eles iriam vir a público. Mas após essas informações, ainda queriam saber onde a menina conseguiu o objeto. Como Cassie disse que apenas surgiu no meio de suas coisas, eles não acreditaram e trancaram a porta do local. Hugo chega a oferecer uma recompensa se ela falar quem a deu o PIN. Como a protagonista não sabe realmente e eles continuam sem acreditar, aponta uma arma para ela e começam uma perseguição pela loja. De repente, é lançada uma bolinha pela janela, que ao estourar, congela o casal e Athena aparece. Ela explica a Cassie que é uma bomba de tempo, mas que precisam sair dali assim que perder o efeito. Athena acaba precisando lutar com o casal e mostra ser muito habilidosa nisso. Cassie também acaba no meio da luta e ajuda a menina que acaba de a conhecer. No fim, Athena arranca a cabeça de Ursula, que revela ser uma robô. Ela manda que a protagonista entre no carro, pois quem estava com os robôs chegaria em minutos. No carro, Athena explica que foi ela quem deu o PIN. Enquanto conta mais algumas coisas, o seu tradutor começa a falhar e ela arruma com uma chave. Porém, neste momento, Cassie se dá conta que ela também é uma robô e aperta imediatamente no freio. Ela foge do veículo e Athena vai atrás, mas um carro a pega no meio da estrada. Nessa hora, a protagonista vê uma oportunidade para fugir, já que quem atropelou Athena parou para prestar ajuda. Ela entra no carro, contudo, quando a robô liga, acaba alcançando a principal novamente. Athena a faz se acalmar e afirma sobre existir aquele lugar que Cassie havia visto ao tocar no PIN, mas que ele não durará muito tempo, pois projetaram algo que não deviam. Agora as duas garotas estão indo para Nova York encontrar alguém que possa ajudar elas a irem para Tomorrowland. E essa pessoa é Frank. Athena a deixa na frente de um terreno com uma casa e vai embora. Cassie pula a grade para tentar descobrir quem é este homem, mas o cachorro raivoso sai de trás da casa e tenta atacá-la. Contudo, ela percebe que no chão não há marcas das patas do cachorro na terra. Então, arriscando, ela passa a mão sobre ele, mas é como se fosse um holograma. A protagonista bate na porta de Frank e quando ele atende, ela diz sobre o lugar que viu, porém ele diz que aquele lugar não existe mais e para desistir da ideia. Chega a noite e com ela a chuva. Cassie continua do lado de fora, porém ela encontra um jeito de entrar e trancar Frank no pátio. Começando a explorar o que há na casa, descobre um quarto com várias telas. Nelas há guerras, explosões, pessoas passando por uma em cima das outras e uma contagem regressiva. Quando ele consegue voltar para dentro de sua casa, ela o questiona o que é aquilo, e ele a responde que é a hora exata de quando todos irão morrer. Mas quando Cassie diz que se ela não acreditar, mesmo sabendo quando iria morrer, poderia mudar o destino, Frank discorda. Contudo, por um segundo as telas no monitor mudam e as probabilidades de algo ruim acontecer caem para 99,99%. Os robôs seguiram a protagonista até a casa de Frank, achando que Athena estaria junto e a invade. No entanto, toda a casa é equipada com armadilhas para combater estes intrusos e graças ao conhecimento de Frank, eles conseguem fugir. Athena encontra eles, mas o reencontro com Frank não é muito receptível, já que o mesmo continua magoado por motivos do passado.
Agora os três vão para um lugar onde eles entram dentro de uma cabine que os teletransportam para a Torre Eiffel. Frank explica a Cassie que na verdade a torre serve como uma antena para encontrar o outro mundo. E como os criadores conseguiram, dentro dela havia uma passagem secreta que aciona um foguete que fariam eles irem para Tomorrowland em caso de emergência. Eles conseguem entrar no foguete antes que o Soboz os alcance. Já no espaço, Cassie questiona o motivo do foguete estar voltando para a Terra, mas Athena explica que na verdade está pegando um impulso para atravessar a outra dimensão. Quando chegam no outro mundo, a nave acaba batendo em alguns prédios, alertando a chegada deles. Frank dá a Athena uma bomba para guardar caso eles sejam atacados. David e Nix, quem governa o lugar, vai ao encontro do trio. Certo momento, ele fala que antigamente teriam tentado convencer as pessoas que viram o foguete saindo da Torre Eiffel, mas como agora não importava mais, não fariam. Cassie então questiona por qual razão ele teria dito a última parte, mas David muda de assunto. Frank conta que acredita que a garota pode mudar o percurso da visão que eles viram, então David os leva até um lugar, onde conseguem ver o passado e o futuro. Cassie, quando está com o controle do que vai ser mostrado, revê a conversa que tinha realizado com seu pai há 3 dias atrás. Mas quando descobre que pode ver o futuro, vai até a plataforma que ela ficava sabotando para o seu pai não ficar desempregado. E a vê sendo desmontada, porém do nada parece falhar o que é transmitido e volta à tela mostrando tudo destruído. Como na casa de Frank, em que as celas havia guerras, pessoas fazendo rebeliões, explosões, cortinas de fumaça e inundações. A protagonista questiona quando que isso está previsto para acontecer, e Frank a informa que daqui a 58 dias, porém pode ser antes. Então ela pergunta a David a razão dele não trazer as pessoas ali, já que o seu mundo será destruído, junto com as suas vidas, e ele a diz: essas pessoas são movidas pela selvageria. Se elas soubessem sobre este lugar, o mesmo haveria aqui com a gente, e sem sobreviventes. Porém, ao sair furiosa com a resposta, o que mostrava nas telas muda por um segundo, confirmando que não é algo 100% propício a acontecer. David apaga cada um e coloca dentro de uma cela. Frank, ao acordar, encontra Cassie furiosa e acabam discutindo, mas em meio a isso, ela pensa que de repente o satélite que transmite aquele sinal sobre o futuro esteja guiando as pessoas a fazerem ele e que não seja apenas algo mostrado. Então, se o desligarem, podem salvar o planeta. Quando são levados ao David para serem mandados ao planeta de origem através do portal, Frank fala sobre essa hipótese, mas logo chega à conclusão que quem está por trás disso na verdade é David, então é ele que alimenta a visão e não desliga o satélite. E David confirma, uma vez em que ele mostrou o fim a todos e eles abraçaram o apocalipse, ele perdeu a fé na humanidade. Então Frank está se despedindo do governador. Contudo, como ele não havia desistido, manda Athena pegar a bomba que havia escondido e jogar para Cassie destruir a plataforma enquanto luta com os robôs. Mas a plataforma acaba caindo devido à briga de David e Frank para controlar. Porém, com a bomba ativada, já que uma vez acionada não teria como voltar atrás, Athena precisa reativar o portal para a Terra para que a bomba não exploda nelas. Frank e David conseguem entrar de volta pelo portal antes da bomba jogada para fora explodir. Entretanto, como não é fechado a tempo, a estrutura da plataforma se abala e uma das colunas cai em cima de David. Com a plataforma que transmite os modos de tempo no chão, Athena consegue ver uns segundos do futuro que mostram que Frank será atingido, o que faz com que se jogue na linha de fogo para que isso não aconteça. Mas não há tempo para consertá-la e em seus últimos momentos ela mostra a Frank seus pensamentos sobre ele, onde conseguimos ver que mesmo sendo uma máquina, ela tinha uma afeição por ele desde menino. Athena ativa o seu programa de autodestruição e Frank a leva até onde é transmitido o sinal do satélite para a Terra para que consigam salvar o planeta. Com a explosão, o satélite em forma de globo não consegue se sustentar e acaba caindo em cima de David. Cassie e Frank continuam vivos. O plano então acaba funcionando e salvando o planeta de origem deles. A partir de agora, eles governam Tomorrowland. Então Cassie abre um portal para sua casa e reencontra sua família. Eles reativam o programa de recrutar jovens sonhadores para Tomorrowland. E com isso, começa um novo futuro com o objetivo de fazerem a diferença. E aí, se fossem vocês os encarregados de traçar o futuro do planeta, como acham que iriam se sair? Em particular, eu teria um medinho de enfrentar estes robôs, mas acho que conseguiria, assim como Cassie. Espero que tenham gostado, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam.
Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!